Bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já manifestou, já concretizou, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus queridos. Então é o dia que o Senhor tem preparado para cumprir com a sua palavra, para cumprir com as suas promessas. Mas também é o dia que nós precisamos estar derramados diante do altar do Senhor para ouvirmos a sua voz. A Bíblia fala que ele inclina os seus ouvidos e a Bíblia fala que o Senhor Deus fala conosco, né? Eu sempre falo que o nosso Deus é o ser mais silencioso que eu conheço, mas ao mesmo tempo ele é o ser que mais fala durante as 24 horas do dia. Então é esse Deus maravilhoso que nós servimos, que você serve, que nós queremos saber como pensa, como sente, como se propõe a restaurar, reconstruir, restituir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Isso é uma grande bênção. E que você tenha essa quarta-feira como um dia assim, inigualável, memorável, inesquecível, porque Deus é Deus. E se Deus te preparou esse dia, é porque Ele tem muitas coisas para realizar. E você faz parte do plano dele. Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor de maneira sistemática, de maneira seletiva, todos os dias um pedaço, né? Estamos lendo em carreirinha, né? Todo dia um pedaço. Estamos no livro de Mateus, passamos por todos os capítulos, todos os temas e já estamos no capítulo 26 de Mateus, que fala sobre, eu falei para você, principalmente 4 personagens, né? Maria de Betânia, Judas, Pedro e Jesus. Sendo que eles são identificados pela humanidade deles. E através da humanidade deles, das questões, das contingências, das demandas, dos ressentimentos, da tristeza, da angústia, da aflição, eles agem, eu diria, conforme toda a humanidade, conforme a característica de toda a humanidade. Seja Jesus, seja Pedro, seja Judas ou seja Maria de Betânia. E eu sempre faço uma relação muito interessante, eu penso a respeito disso, nessa relação que Mateus coloca de maneira temática, né? A vida de cada um deles e o que significa. E nós estamos falando de Jesus porque é claro que Jesus está a caminho da sua morte, a caminho da sua crucificação, já passou pela Páscoa, né? Já foi preso, e agora Jesus está diante do Sinédrio. E eu falei antes para você que qualquer coincidência, qualquer semelhança não é coincidência. Aí você vai falar, não, mas é por causa desse momento político que estamos vivendo, aquilo que as pessoas estão falando sobre o dia 7 de setembro, desculpa, eu sou desastrado mesmo, eu bato em tudo aqui e vou balançando. Porque aquilo que estão falando que vai acontecer do dia 7 de setembro, tal, esse embate político, né, que não deveria ser político, mas entre o poder da República, o poder judiciário e o poder executivo, não o poder executivo em si, mas principalmente o presidente Bolsonaro. Então você tem essa situação toda e alguém poderia falar, poxa, mas você está meio como que se utilizando da palavra para poder falar. Não, não é. Todos sabem, há mais de um ano que eu estou lendo a palavra do Senhor de maneira linear, né? Há mais de um ano. Claro que eu estou falando sobre Mateus, mas já lemos os profetas menores, já lemos e meditamos sobre as parábolas do Antigo Testamento, né? Praticamente todas as parábolas a gente já leu, a gente já comentou, já conversou sobre as figuras de linguagem do Antigo Testamento, né? E uma série de coisas. Então estou numa linha de raciocínio, é que coincidentemente, ou não é coincidência, estamos falando agora sobre o momento. Então eu não vou deixar de falar, porque é muito parecido, né, com aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu não vou deixar de falar por causa disso, mas que é muita coincidência,
né? Então, falando sobre isso, a gente está falando de Jesus diante do Sinédrio. Eu quero falar um pouquinho sobre o Sinédrio em si, né? Sobre essa instituição que determinou, sentenciou Jesus à morte. Não obstante, o Sinédrio não poderia, né, na sua instância, por causa do domínio romano, não poderia impetrar, né, a sentença capital, ou seja, a sentença de morte, a não ser que fosse algo diretamente, fosse um crime diretamente religioso, ou seja, a blasfêmia contra Deus. Aí poderia acontecer, tanto é que acontece em Atos capítulo 7, quando Estevão, né, num capítulo só, ele fala toda a redenção da humanidade, ele fala sobre toda a história bíblica, ele fala sobre toda a redenção humana. Creio eu que da Bíblia é o capítulo mais determinante no sentido de visão panorâmica do que significa a redenção da humanidade, né? E ali você tem Estevão sendo apedrejado, que também, né, a atitude dos religiosos em apedrejá-lo, linchá-lo em praça pública, tinha o consentimento de Saulo, né? Alguns falam que Saulo era do Sinédrio, outros falam que Saulo era um representante do Sinédrio, mas não significava que ele fosse do Sinédrio, né? Existem algumas linhas de raciocínio a respeito, mas você percebe que Estevão também foi apedrejado de maneira inadvertida, né? Legalmente falando, não poderia acontecer aquele linchamento público, mas aconteceu. Então você tem toda essa situação, toda essa tradição, essa cultura, né? O que era legal e o que não era legal. Quando a gente fala de Jesus, voltando a Jesus, a gente percebe que o julgamento dele foi totalmente legal. Não havia legitimidade. Dentro das próprias regras do Sinédrio, é o que a gente vai pensar a respeito. E é tão gostoso a gente ler a Bíblia assim, porque a gente vai entendendo todas as particularidades, as nuances daquele momento, e a gente percebe, a gente entende o que significa o gênero humano, que não é porque nós estamos em 2021. O gênero humano continua sendo o que é há séculos e milênios, né? E continua padecendo, errando, né? Se corrompendo nos mesmos temas praticamente, nos mesmos temas. Então é o que acontece. Mateus capítulo 26, versículo 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora é blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então
uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então tem todo esse momento crítico. E quem era o Sinédrio? Né? Então eu vou ler algumas passagens que falam a respeito do Sinédrio. Que, primeiro, o Sinédrio era chamado do Grande Sinédrio. Por quê? Porque você tinha pequenos sinédrios. Sinédrio é uma palavra grega que a cultura hebraica adota, né? Mas é uma palavra grega, um significado grego. Aí você vai falar, ué, por quê? Porque sinédrio vem da junção de duas palavras, né? Reunião ou assembleia, que seria mais ou menos, vamos dizer, o meio da palavra, nédrio, sinédrio, alguma pessoa que está sentada. Eu já expliquei para você que na antiguidade, quando uma pessoa se sentava, principalmente naquela região oriental, né? Quando uma pessoa se assentava junto com outras pessoas, significava que ela tinha uma coisa muito importante para falar. Então todos ouviam, porque ele havia se sentado. É o contrário da gente, né? Talvez a gente, para poder chamar a atenção, a gente fica de pé. Eles não, ao contrário, eles se sentam. Então perceba, por exemplo, que quando você vai para o Monte das Bem-aventuranças, nas ministrações das bem-aventuranças, por exemplo, né, no livro de Mateus, sobre as beatitudes, você perceba que a Bíblia fala que Jesus assentou-se. No momento em que ele se senta, né, a Bíblia fala que ele se sentou sobre uma pedra, todos se sentaram também, porque haveria vamos chamar assim, um discurso forte, uma ministração, alguém que tinha autoridade para falar alguma coisa. Então isso é muito importante. Então sinédrio significa uma assembleia de pessoas sentadas. Né? Para nós não tem muito significado, mas agora você está entendendo de maneira cultural o que significa. Geralmente eles se reuniam em meia-lua, então cada um tinha que olhar para o rosto do outro, e você tinha pelo menos dois tipos de sinédrio. Você tem o sinédrio que era mais da localidade. Geralmente eles se reuniam na sinagoga em um determinado dia, geralmente de maneira regular, a não ser que houvesse alguma reunião, alguma demanda urgente, eles se reuniam de maneira extraordinária. Mas geralmente eles se reuniam pelo menos uma vez por semana, pelo menos, nessa configuração. Né? Quem eram os componentes do sinédrio? Os componentes do sinédrio têm várias linhas de raciocínio, mas a mais comum é o seguinte, que era composto por anciãos. Ancião não é uma pessoa mais velha tão somente. Ancião significa alguém que tenha uma certa idade, mas também tem um certo reconhecimento popular. Então era um ancião. Não é sempre, mas geralmente esse grupo dos anciãos também eram compostos por fariseus. Por que fariseus? Porque o povo tinha os fariseus em grande estima. Por quê? Porque os fariseus andavam junto à comunidade. E os fariseus ensinavam na sinagoga. E os fariseus, na sua grande maioria, eu já expliquei isso para você, eram compostos de escribas. Por que escriba? Porque escriba não só tinha a arte da compilação da própria lei, né? Eles copiavam a lei, né? Não tinha a impressão, né? Não obstante, diz a história que na China já existia uma certa impressão, mas não tinha de maneira globalizada, não tinha impressão, né? Então o que se fazia? Se compilava, se escrevia. E o escriba tinha essa responsabilidade. Com o tempo, esses escribas, eles foram aprendendo muitas outras coisas, principalmente a história dos povos ao redor.
e principalmente a língua dos povos ao redor. Porque você se lembra disso? Os judeus, por muitas vezes, eles foram espalhados pelo planeta Terra. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Então, uma boa parte deles tinham outras línguas, né? Mas, por exemplo, quando chegava no Sinédrio, era obrigação do Sinédrio, segundo as regras internas, né? Segundo a gente chama hoje de estatuto, né? Segundo os estatutos internos, a obrigação de alguém do Sinédrio falar a língua daquele judeu, mesmo aquele judeu não sabendo o hebraico ou o aramaico, que era a língua mais popular, né? Então, ainda que ele não soubesse, alguém do Sinédrio precisava falar a sua língua, né? Para você ter uma ideia, essa cultura é tão forte, quando você vai para Israel, em qualquer lugar que você vá, principalmente os lugares chamados mais oficiais, sempre haverá alguém que fala a tua língua. Não importa se a pessoa fala português, espanhol, japonês, mandarim, não importa, sempre vai ter alguém que fale a mesma língua. Então essa cultura já vem desde o tempo do Sinédrio. Então o Sinédrio era composto, esse pequeno Sinédrio, geralmente por 23 pessoas, sempre era vamos chamar assim, uma reunião, uma assembleia de número ímpar, né? Claro, para não haver empate. Então, um pequeno Sinédrio era de 23. O grande Sinédrio era de 71 pessoas. Aí você vai falar assim comigo, já que Sinédrio é uma palavra, é um conceito grego, então quando ele é instaurado de fato? O Sinédrio, nessa configuração que eu estou falando para você, ele vem desde, principalmente, a invasão, né, do reino do Império Greco-Macedônio, tá? Onde Alexandre o Grande comanda, né, todas as invasões, todo o Império Greco-Macedônio no mundo inteiro, mas Alexandre morre e aí se divide o Império em 4, pelo menos, grandes territórios. E aquele território de Israel ficava no meio de dois grandes generais que comandavam e representavam o Império Greco-Macedônio, que eram o Ptolomeu e o Seleucida. Então você tinha, aqui no meio do caminho, você tinha Israel, tinha toda aquela região de Jerusalém. Então eles ali tiveram, nessa época, que a gente chama, teologicamente falando, de época entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? São os 400 anos que a gente também costuma falar que são os 400 anos de silêncio profético. É nesse momento que esse Sinédrio toma corpo. Não obstante ele ser vamos dizer assim, um grupo estabelecido pelo Senhor desde o tempo de Moisés. E a gente vai lendo agora um pouquinho das características e quem compunha o Sinédrio no sentido de caráter, no sentido de constituição espiritual. Êxodo capítulo 18. Não, vou ler um pouquinho antes. Números capítulo 11, versículo 16, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então havia uma direção de Deus, tá? Quando fala tomar do espírito de Moisés, no sentido espiritual, com certeza, né? A porção do Espírito Santo se distribuiria por todos esses anciãos, mas também significa o espírito no sentido de sentimento, de constituição humana, de caráter, de personalidade,
né, de experiência, não apenas na relação com Deus, mas experiência de vida. Por isso que essas pessoas eram pessoas experimentadas. Você mais tarde, já no tempo de Jesus, vai perceber que poderia fazer parte do Sinédrio alguém que tivesse no mínimo, se a pessoa tivesse acima de 50 anos. Então o Sinédrio não era composto por pessoas novas, vamos chamar assim novas. Mas por quê? Porque era necessário ser uma pessoa experiente da vida, não apenas do conhecimento. Já falei para você, mas os componentes do Sinédrio eram pessoas catedráticas, literatas, pessoas que escreviam, pessoas que interpretavam a palavra do Senhor, pessoas que conheciam o Talmud, tanto o Talmud que é a Mishnah, como o Talmud que também era uma outra parte, mas eu sei assim, Mishnah e a outra parte eu esqueci o nome dela, mas era o Talmud, vamos chamar assim, babilônico, e o Talmud de Jerusalém. Babilônico porque vinha desde os tempos ali dos caldeus, o Império Médio-Persa, quando os judeus se reuniam em pequenos grupos, daí vem a criação da sinagoga, né? Então já se escrevia sobre as coisas de Deus e depois essas compilações, as principais, elas foram juntadas e se transformou naquilo que se chama Talmud, né? Fora as outras, os outros escritos rabínicos, né? Então você tinha essa casta de homens, era um grupo muito capaz, competente, né? Em termos até de conhecimento geral. Conheciam as outras religiões, eram obrigados a conhecer. Eram obrigados a conhecer, eles chamavam na época das artes espirituais, das outras religiões ou das religiões pagãs. Porque na hora que eles faziam a aferição de alguma causa, eles não só conheciam as coisas de Deus, do Talmud, da tradição rabínica, da Torá, da lei de Moisés, dos livros históricos, dos livros proféticos, né, dos livros poéticos do Antigo Testamento, mas eles tinham que conhecer, eles tinham um vasto conhecimento de tudo, tanto da ciência como também da matemática. Então eram pessoas capazes, não era qualquer pessoa. Daí eu falar para você que se Jesus quisesse, ele poderia ser um fariseu. Por quê? Porque você perceba que por muitos momentos as pessoas, e principalmente os próprios fariseus e escribas, chamavam Jesus de mestre. Então eles reconheciam essa excelência, essa característica em Jesus, não obstante estarem contrários a Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. Daí Jesus falar sobre, né, a gente já conversou a respeito, sobre o pecado maior, ou, como alguns dizem, o maior pecado. Qual que é? O pecado contra o Espírito Santo. Que é exatamente alguém que tenha consciência e de maneira premeditada se opõe ao conhecimento de Deus, às coisas de Deus e à própria pessoa de Deus. De maneira consciente. Daí eu falar para você que não se peca contra o Espírito Santo alguém que é de fora. Por quê? Porque não tem consciência, né? Não teve acesso ao Espírito Santo. Então não prega, não peca contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não vai cobrar algo que a pessoa não conhece. Entendeu? Então exatamente essa configuração do Sinédrio, e daí eu colocar para você a importância desse momento em relação a Jesus, no seu julgamento. Por quê? O Sinédrio, esse de 23 eu já te expliquei, geralmente era composto de fariseus e anciãos, tá? Pessoas que eram proeminentes, que eram comuns ao povo e que tinham eram referendados pelo povo local, tá? Não era qualquer pessoa. A gente poderia dizer hoje que seriam pessoas eleitas pelo povo, tá? Numa configuração de eleição, é como se essas pessoas fossem eleitas pelo povo.
Já o Sinédrio Maior, ele se encontrava no templo. Era composto de 71 pessoas, sempre na presidência chamada aristocracia sacerdotal, sempre na presidência do sumo sacerdote, e geralmente eram as pessoas mais, vamos dizer assim, mais incisivas em autoridade. Eram pessoas mais vigorosas no que significa autoridade, mas principalmente política. Por quê? Porque o Sinédrio tinha uma subdivisão, onde fariseus e anciãos, e alguns somente, sacerdotes, arbitravam sobre a palavra do Senhor, sobre o cumprimento da palavra do Senhor. Sendo que o outro grupo do Sinédrio, que era mais da aristocracia sacerdotal, ela aferia o povo nas questões mais políticas, mais sociais, não eram tão espirituais. Aí você vai falar, ué, mas era sacerdote? Mas o sacerdote ele não tinha essa característica tão, vamos chamar assim, essa característica tão espiritual, né? Como deveria ser, mas não era. Tanto é que o grupo dos saduceus não criam que era composto pela aristocracia sacerdotal, não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em diabo, não criam em inferno, não criam em céu. Eles criam na liturgia do templo. Eles criam principalmente no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, só. Eles não criam na Bíblia inteira. Livro de Isaías, então, nem falar. Eles não queriam nem ouvir. Livro de Ezequiel, então, Ezequiel era uma pessoa, aos olhos deles, proscrita. Então você tinha, vamos chamar esse conflito de interesses. Só que do outro lado, os fariseus tinham a sua cadeira cativa exatamente porque eram pessoas queridas do povo, porque eram mestres, porque eram os professores da época, e porque cuidavam das crianças e criavam as crianças, né, na leitura, no ensino da palavra de Deus. Então eram pessoas queridas. Então, quer queiram ou não, os saduceus e o grupo dos saduceus era obrigado a ter no Sinédrio componentes também dos fariseus. Então você tinha um Sinédrio maior, 71 pessoas, mas que era subdividido. Como é hoje no Congresso, por exemplo, você tem o Senado e você tem a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, você vê lá em Brasília, 2 abóbodas, né? Uma assim e uma assim. A Câmara dos Deputados é assim, a abóboda, né? É como se for côncava, né? Assim é quem recebe as demandas do povo. E o Senado, né? Simbolicamente falando, é quem encerra a demanda. Um recebe e o outro fecha o ciclo, né? Então você tem o Congresso entre deputados e senadores. O deputado representa o povo, né? E o senador representa o Estado, representa a instituição, né? Representa vamos chamar assim, a entidade chamada Estado, né? Então você tem isso no Congresso. Era alguma coisa muito próxima do que significava o Sinédrio no cotidiano, no dia a dia. Entendeu? Então, quando Jesus é levado para lá, o Sinédrio precisava cumprir com com todo o estatuto, com todas as regras internas, e que não cumpriu. Por exemplo, o Sinédrio não poderia se reunir numa semana de celebração, principalmente Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Principalmente nessas 3 celebrações. Não tinha como, o Sinédrio não poderia se reunir. Era vedado ao Sinédrio se reunir nessas festividades. O Sinédrio não poderia se reunir na sexta, não poderia se reunir no sábado, ou então não poderia arbitrar na sexta para que a sentença fosse estabelecida no sábado. Então, entre sexta e sábado, não se tinha reunião do Sinédrio. Não é o que acontece com Jesus.
O sinédrio não poderia se reunir à noite, tinha que ser à luz do dia. Tudo de mais importante das coisas de Deus, na palavra de Deus, simbolicamente falando, é feito durante o dia e não durante a noite. Tá? Então você tem um sinédrio descumprindo os seus próprios estatutos. O sinédrio não poderia arbitrar sem ouvir as duas partes, com tempo igual, com o mesmo espaço, com a mesma paciência, ouvir as duas partes. Não foi o que aconteceu com Jesus. Então você tem toda essa situação. Por quê? Porque o sinédrio tinha uma coisa na cabeça: matar Jesus. Ainda que Jesus falasse, que Jesus também não fala muito, mas ainda que ele falasse, se defendesse, o sinédrio não iria atentar ou ouvir ou refletir a respeito. Por quê? Porque o sinédrio queria matar Jesus. Esse era o objetivo. E você tem no sinédrio também pessoas que tinham um interesse, eu expliquei isso ontem para você, tinham interesse que Jesus fosse calado. Como diz a Bíblia, né? Queria calar a voz profética. Por quê? Porque Jesus era uma ameaça para a posição deles. Porque Jesus não apenas havia conquistado a simpatia da população, mas ele também tinha autoridade, amedrontando os fariseus. Ele era reconhecido como mestre, não apenas pelos fariseus, mas ele era reconhecido rabino pela população. E, principalmente, ele ameaçava, né, o status quo daquela casta sacerdotal, daquela aristocracia sacerdotal. Por quê? Porque ele falava diretamente contrário às práticas litúrgicas daquilo que estava acontecendo no templo. Tanto é que você sabe o que aconteceu lá, quando ele vai até o templo e ele vira as mesas e ele expulsa os mercadores. Então você tinha tudo isso, mas não bastasse tudo isso ainda, a questão toda era a classe sacerdotal. A classe sacerdotal era um grupo muito rico, mas riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Chegava a comprar, né, vamos chamar assim, a posição de sumo sacerdote. A posição de sumo sacerdote era negociada com o Império Romano. Então você tinha toda essa situação, todo esse ambiente onde Jesus não cabia em nenhum dos grupos, fosse dos saduceus, fosse dos fariseus, fosse dos essênios, fosse dos herodianos, fosse dos zelotes. Não tinha, Jesus não cabia em nenhuma caixinha. E pior ainda, Jesus falava contrariamente a certas regras de todas as caixinhas que estavam ali. Todos os grupos que estavam ali representados. Então, a morte de Jesus era uma condição necessária para que o status quo pudesse permanecer. Então você tem, no julgamento de Jesus, toda essa situação. Não tinha como. E o Senhor Deus e Pai, na sua sabedoria perfeita, maravilhosa, eterna, se utiliza de todas essas questões, de todas essas características negativas, mas para se utilizar disso de maneira favorável ao seu projeto de vida. Qual era? A redenção da humanidade. Então Jesus está no momento certo. Gálatas capítulo 4 fala que é a plenitude dos tempos. Então eu separei assim para falar um pouquinho a respeito, exatamente para a gente saber quem era o Sinédrio, quem deveria ser, mas quem era de fato no tempo de Jesus. Êxodo capítulo 18, versículo 14 diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, diz: que é isto que tu fazes ao povo?
Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo, diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. Agora o versículo 21, veja como é importante. O versículo 21. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiem a avareza. Eu falo para as minhas filhas e para todo mundo, sempre que eu converso a respeito, que essa é a característica de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, né? Capaz. Porque a capacidade vem antes do temor a Deus. Capaz de equilíbrio, de bom senso, de coerência, né? Então primeiro vem a capacidade. Não é errado nós termos bom senso, sermos equilibrados, amadurecidos, né? Depois, temente a Deus, né? Para nós que somos mais do lado espiritual, a gente fala, será que não está errado? Primeiro não vem o temor a Deus? Não, primeiro vem a capacidade. Porque quem deu a capacidade foi o próprio Deus. Então não tem problema. Então é capaz, temente a Deus, homens de verdade. O que é uma pessoa de verdade? Uma pessoa que tem na sua palavra uma só maneira de ser. Não fica oscilando, não fica mudando o discurso ao sabor do ambiente, né? Ou seja, não faz política com as coisas de Deus, não faz política com o seu caráter, com a sua maneira de ser. Ele é porque é. Exatamente o que Deus fala para o diabo em relação a Jó. Homem reto e íntegro. Aí você vai falar, retidão e integridade não são palavras sinônimas? No nosso português é. Mas quando você vai mais para a raiz da palavra, para a forma etimológica, integralidade é alguém que é o que é, com o quarto fechado ou com as portas abertas. É a mesma coisa. E reto, alguém que é realmente aquilo que se espera de uma pessoa consistente aos olhos da coletividade. Ele é a mesma coisa. É a figura de Jó, já falei, mas é a figura de Daniel, por exemplo. Quando Daniel percebeu que o imperador da época baixou uma lei que ninguém poderia buscar uma outra entidade que não fosse a própria entidade do rei, senão estaria cometendo um crime, o que Daniel fez? Abriu as janelas do seu quarto, como sempre fez, e buscou ao Senhor as 3 vezes do dia, como sempre fez. Ah, mas ele estava cometendo um crime. É, mas esse crime, né, essa lei estava infringindo totalmente a sua relação com Deus. Então ele não abriu mão. Davi fala na palavra do Senhor, olha, eu busco ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. E é por isso que Jesus, no Getsemane, a Bíblia diz que por 3 vezes ele buscou ao Senhor e pediu para que o Senhor, Deus e Pai, o livrasse daquele cálice, né? Mas que não fosse feita a vontade dele. Então você tem uma prática. Então, quando você percebe que é um homem de verdade ou mulher de verdade, né? No nosso contexto mais real, atual, né, contextualizado, é homem de verdade ou mulher de verdade, ou seja, uma pessoa que tem uma palavra só. Como diriam os antigos, uma pessoa de opinião, que não fica oscilando em relação às questões ao redor.
Depois, que odeiam a avareza. Então não é apenas a pessoa não ser avarenta, é um nível acima, muito acima. Ela aborrece a avareza, ou seja, ela é inimiga número 1 da avareza. Ela se contrapõe à avareza, e onde ela identifica a avareza, ela vai contrariamente. Ou seja, alguém que não pensa na questão financeira. A questão financeira não pode ser a sua base de atitude, que está completamente ao contrário àquilo que eu acabei de falar sobre a casta, né? A aristocracia sacerdotal. Mas, enfim, era essa característica. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo tempo, e sejam que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Ou seja, o que o sogro Jetro, o sogro de Moisés está falando, estabelece instâncias. As instâncias mais, vamos dizer, que vão arbitrar sobre questões mais simples, as instâncias medianas, que serão questões um pouco mais controversas, né? As questões muito mais importantes, que alteram a coletividade, como se fosse uma terceira instância, que virá a você. Mas não precisa você estar julgando, arbitrando sobre coisas pequenas. Vamos dividir isso, que é exatamente o aspecto escatológico que eu me baseio, quando eu falo para você de escatologia, eu citei esse texto. Por quê? Porque é exatamente o que virá acontecer com Jesus no seu, quando for impetrado, né, o seu trono milenar. Os 1000 anos, que será um governo real, territorial, geográfico, geopolítico, onde Jesus, né, será entronizado na Jerusalém terrena. Agora não será mais no ambiente espiritual, será também, mas é também de maneira física. E a Bíblia fala que o povo de Deus, aqueles que foram às bodas do Cordeiro, voltarão com ele sobre as nuvens com poder e glória e estarão julgando as nações juntamente com Jesus. E qual é a base? A base é exatamente isso que o Senhor propõe através de Jetro para Moisés lá no livro de Êxodo, lá no Pentateuco. Aliás, o cumprimento do Pentateuco se dará escatologicamente falando, né, nos últimos acontecimentos e depois no governo milenar de Jesus Cristo, que eu chamo do milênio sabático. Lembra quando eu falei a respeito? Então é exatamente isso. Por quê? Porque está na lei. Agora, não a lei no sentido de regra, mas no sentido de ser a vontade perfeita, permanente e eterna do Senhor. Como eu expliquei para você, é como o Shabá. O Shabá não é apenas um dia no calendário semanal. O Shabá é um estado de espírito que se manifestará na plenitude também no milênio. Então são todas essas características que deveriam, né, compor o sinédrio. A Bíblia fala assim: e Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100 e maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, e o negócio árduo, trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram entre eles. Então despediu a Moisés o seu sogro, o qual se foi à terra. Então esse sinédrio, que agora estamos falando já da época de Jesus, que era composto por pessoas do território, da região, daquela sinagoga, né? Eu já falei para você que uma sinagoga não poderia acontecer se não tivesse pelo menos 10 famílias, exatamente por causa disso, porque a comunidade precisava estar convergindo para aquele lugar. Então ali se separava os anciãos, e alguém da classe sacerdotal estava junto também, e os fariseus, que vamos dizer,
o maior grupo do Sinédrio, pelo menos no menor Sinédrio, não no maior, mas no menor Sinédrio, e eles arbitravam, seriam aquilo que a gente poderia chamar hoje de uma primeira instância. Enquanto o Sinédrio maior, composto por 71 componentes, era, na verdade, vamos chamar aquilo que se diz hoje sobre o Supremo, aqui no Brasil, a Suprema Corte. Claro que essa nomenclatura Suprema Corte não é brasileira. Suprema Corte se fala sobre o Supremo dos Estados Unidos, mas comumente se fala assim, se chama assim aqui também, de maneira popular, então a gente também fala Suprema Corte. Então seria a Suprema Corte aqui, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, tá? Composto por 11 componentes, tá certo? Deuteronômio capítulo 1, versículo 8 diz assim: Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: e eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, eis que em multidão sois hoje, como as estrelas do céu. O Senhor Deus dos vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Agora o versículo 13 é o texto central disso que nós estamos falando. Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E continua falando sobre as características desses homens. Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Ou seja, Jesus foi julgado, foi imputado a sua culpa, a sua condenação, a sua sentença, por 2 testemunhas. Esse caso de Jesus, de maneira legal, não deveria acontecer. Por quê? Deveria ser 3 ou mais, porque Jesus estava, por assim dizer, num julgamento capital, né? Numa sentença de morte. Então isso que o Sinédrio fez não foi correto no sentido legal. Foi correto porque Deus está na direção de tudo, mas não foi correto no sentido ali, né, das características, do contexto do momento, tá? Segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 5, diz assim: e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis. Olha só a advertência. Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno, nem aceitação de suborno. Aqui suborno não é só no sentido financeiro, mas é no sentido político, no sentido social, no sentido tradicional. Suborno no sentido de erro de conduta. É mais, porque às vezes a gente entende aqui na nossa cultura brasileira, suborno, corrupção, só no sentido financeiro. Eu já expliquei isso para você. Um profissional, por exemplo, desculpe aqui se tiver algum profissional, eu não estou falando de ninguém de maneira pessoal, mas eu estou falando de maneira institucional. Por exemplo, um profissional que se diz educador e que por causa da sua lei orgânica, na qual ele representa, na qual ele está inserido, né, diz ali que ele é um educador e ele pode tirar 30 dias de férias anuais
remunerada, mais 15 dias de descanso, sei lá pelo quê, mais 15 dias de falta justificada, mais 10 dias, bom, enfim. Só para eu resumir, porque nem eu entendo isso. Mas um professor que fica fora da classe de aula, tirando os seus 30 dias, que são, creio eu, equilibrados, fica mais do que isso, mesmo que ele não esteja, né, infringindo uma lei interna, mas moralmente não é, segundo aquilo que eu creio, tá? Segundo a minha lógica de vida. Mas não é moral, porque alguém que tira acima, né, de 30 dias de férias por ano, num país onde a esmagadora população brasileira não tira sequer férias, não sabe nem o que é isso, enquanto outros tiram 90 dias. Ah, mas aí você vai lá, os alunos falam, ué, mas aí a gente pergunta, cadê o professor? Oh, mas agora ele tirou umas férias justificáveis, sabe, até das nomenclaturas. Ah, agora é o descanso, não sei das quantas. Às vezes um educador fica fora da sala de aula 90 dias, 80 dias por ano. Um magistrado que tira férias, não sei, no meio do ano, depois tira férias no final do ano, e depois são férias não sei o que lá, e tem mais isso, e tem mais aquilo, e os penduricários lá, o salário, quando vai ver a pessoa e tem, sei lá, recebe 300 mil, 200 mil e assim por diante, e a esmagadora, para não dizer a totalidade da população brasileira, não chega nem a 10% disso. Então, isso se chama, na minha concepção, erro de conduta. Não obstante, ser legal não é moral. Então, isso eu estou falando hoje. O que o Senhor Deus está falando aos juízes, que era quem estavam encarregados de arbitrarem sobre as questões do povo, é exatamente a mesma coisa. Diz aqui, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de Israel sobre suborno. E também estabeleceu Josafá, alguns dos levitas, sacerdotes, chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. Não vai dar mais tempo, amanhã a gente conversa mais. Mas eu quero dizer para você o seguinte, um homem e uma mulher de Deus, eles não podem cometer erros de conduta. Não obstante, às vezes, pessoalmente falando, pode ser que haja, né, alguma explicação plausível, mas ele precisa tomar cuidado. Por quê? Porque é isso que está fragilizando a igreja hoje. A igreja hoje, no sentido geral, não tem voz, não tem identidade, não tem postura. Tudo pode. Por quê? Porque pegou esses valores e relativizou. E agora estamos no que estamos hoje. Vamos orar, que eu já falei demais. Amanhã a gente conversa mais, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Valtir, Deus abençoe você, toda a tua casa, tua família, Bispo Antônio, Pastor Amara. Ô Ricardo, Deus abençoe você. A paz do Senhor, o Senhor te deu um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos que estão aqui, Bispo Antônio, Eva, Carlos, toda a família, Fábio, Márcia, João, Roseli, meus pais, tios, tias, minha tia Rosário, minha tia Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também seu João, Dona Dária, estamos orando pelo Senhor, seu João, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe também a Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos a presença, o poder, o mover do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, para que nós possamos ter coerência, consciência, bom senso, revelação, maturidade, ó Deus, ponderação, para vivermos o Teu Evangelho de maneira prática, de maneira pragmática, de maneira, ó Deus, muito acima de uma leitura, de um ritual, de uma liturgia, mas que nós tenhamos a nossa vida expressa através dos Teus estatutos, da Tua palavra. Isso não vem de nós, mas é uma ação externa
da pessoa do Espírito Santo sobre nós. Por isso nós nos colocamos aqui, derramados diante da tua presença, do teu altar, para que possamos tomar as melhores e maiores e principais decisões, sabedores de que o Senhor está na direção de todas as coisas, em tudo que fizermos. Também, ó Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo, toda essa situação, nós colocamos na tua presença. Tem misericórdia da nossa terra, liberta, restaura, quebra a maldição, perdoa-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos, ó Deus, uma quarta-feira maravilhosa, abençoada. Todos que estão aqui, nosso trabalho, nossas tarefas, responsabilidades, toda a nossa decisão, as boas notícias, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a plenitude do Senhor, a sabedoria do Senhor invada plenamente o teu coração e você possa viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas. Fique na paz, hein? Boa quarta-feira. Valeu, tchau, tchau.